volta para mais uma aventura missionária. Mas antes de começarmos a aventura de hoje, vamos relembrar o versículo que temos estado a aprender nestes programas, que é a última ordem do Senhor Jesus aos seus discípulos. E como é que diz o nosso versículo? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Bom, mas vamos continuar a nossa viagem pelo continente e desta vez vamos visitar a Ásia e a Meili vai nos dar algumas informações. Mas antes disso, vamos cantar Eu Vou Brilhar! Eu sou a Meili e vivo em Macau. Macau é considerada a última colónia europeia na Ásia, pois foi colonizada e administrada pelos portugueses por mais de 400 anos. Em 1999, Macau voltou para a China, um país da Ásia. A Ásia é o maior dos continentes, tanto em área como em população. Abrange 1/3 das partes sólidas da superfície terrestre e é responsável por abrigar quase 3/5 da população mundial. É muita gente! O maior país da Ásia é a Rússia, que tem território na Europa e na Ásia. E na Ásia estão os países mais populosos do mundo, a China e a Índia. Este continente tem uma grande variedade de povos e culturas. Pode-se encontrar países muito diferentes como a gelada Rússia ou a quente Índia. Também tem uma grande variedade geográfica. Podes encontrar algumas das montanhas mais altas do mundo, os maiores desertos, planícies e platôs, as selvas e as florestas mais densas. O ponto mais alto do planeta, o Everest, localiza-se na Ásia. Há animais que existem somente na Ásia e os pandas são os mais conhecidos. Mas já ouviste falar dos dugongos e das zibelinas? Os dugongos são mamíferos aquáticos gigantescos, podendo atingir 3 metros de comprimento e pesar 500 quilos. São parecidos aos manatins ou aos peixes-boi. As zibelinas são animais muito fofinhos, parecendo uma mistura de furões com ursinhos. São pequenos mamíferos que vivem no norte da Ásia e que infelizmente são capturados pelo alto valor da sua pele, sendo muitas vezes criados em cativeiro para se fazerem casacos de pele. Só mais uma curiosidade. Sabes qual é a única cidade do mundo que ocupa 2 continentes, Europa e Ásia? Istambul, a capital da Turquia!
crianças na Ásia vivem diferentes realidades, conforme o país ou a região onde vivem. E há crianças que estão em países muito pobres, há crianças que estão em países com muita gente, uma população enorme, como a Índia, como a China, e há crianças que têm que trabalhar, há crianças que não têm acesso à educação, à saúde, e há crianças que infelizmente são raptadas ou estão no tráfico humano, que são vendidas para fazerem coisas horríveis, e tu podes orar por elas. Também vamos orar pelas crianças que vivem em países onde há perseguição aos cristãos. Então, de uma forma especial, vamos orar por aqueles meninos e meninas que já têm Jesus no seu coração, que vivem num ambiente cristão, numa família cristã, mas num país que persegue os cristãos, como por exemplo o caso da Coreia do Norte. Sabemos que lá a igreja chama-se a igreja secreta, porque as pessoas não têm liberdade de poder ler a Bíblia, de orar ou de falar do Senhor Jesus. Então estas pessoas têm que viver a sua fé de uma forma secreta. Podemos orar então pelos meninos e meninas da Coreia do Norte, para que elas possam conhecer o Senhor Jesus, para que os cristãos lá possam estar seguros e, acima de tudo, que nós possamos lembrar de orar sempre por elas. Algumas crianças têm perguntado: "Oh Yolanda, oh tia, que pulseira é essa que tu sempre usas? Ou amarelo, ou vermelho, ou azul?" Bom, são pulseiras que me lembram para eu não me esquecer de orar pelos meninos da Coreia do Norte, que é o país mais fechado no mundo às coisas de Deus. Tá bom? Então, vamos orar por estas situações, tá bem? Conto contigo! Olá! Então, lembra-se da história que nós estamos a contar sobre o Samuelito? Então, um senhor um vizinho deles chegou à casa deles e disse que as notícias não eram boas, lembram-se? Então a mãe perguntou assim: "É o meu marido? O que aconteceu? Ele está ferido? Será que ele está morto?" E o vizinho logo disse: Não te preocupes, ele não está morto. Ele, quando estava a vender os porcos, ele ficou enrolado nas cordas e por isso os porcos levaram-no e ele ficou muito ferido. Por isso ele está no hospital, mas ele está vivo e ele já está no hospital e já está a ficar melhor. Mas a mãe de Samuelito ficou muito triste, não é mesmo? E começou a chorar e começou a gemer muito alto, e a irmã dele também. Então estavam todos muito tristes porque o pai dele estava tão mal que tinha que ir para o hospital. Então Samuelito, ninguém percebeu o que Samuelito fez, mas ele foi para trás da casa e ele não chorava alto que nem a irmã e a mãe dele. Ele chorava assim bem baixinho. E ele começou a pensar assim: será que o meu pai vai para o céu com Deus e com Jesus? Eu acho que não, porque ele não confiou a vida dele a Jesus e ele nem pediu perdão dos seus pecados. Mas também ele nem sabia que Jesus morreu por ele. Porquê que eu não contei a história? Porquê? Eu estava com medo, eu sou um covarde, eu devia ter contado a história. Mas também se calhar meu pai ia pensar que não era verdade e não ia acreditar. Mas também eu não sei, se calhar ele está tão desejoso de conhecer Jesus que nem eu. Mas a verdade é que eu também ainda não aceitei Jesus. Então, sabem, o Espírito Santo estava a falar no coração de Samuelito para ele aceitar a Jesus e disse assim no coração dele: então Samuelito, tu podes aceitar agora a Jesus? Então ele disse: sim. Então ele começou a falar com Deus e disse assim: Senhor Deus, muito obrigado pelo teu filho, o querido Jesus, por ele ter morrido por mim na cruz. Eu quero confiar nele e eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu quero fazer parte da vossa família, da família de Deus, e quero um dia, quando eu morrer, ir viver com vocês. Então Samuelito ficou tão feliz por ele finalmente ter feito essa decisão por Deus, e ele estava mesmo muito, muito feliz, só que depois ele lembrou-se outra vez do pai, e que o pai estava muito mal. Então ele voltou outra vez a falar com Deus e a orar a Deus, e disse assim: Deus, por favor, ajuda o meu pai, faz com que ele fique vivo e que ele volte bem. E também ajuda-me também a falar com ele sobre ti e sobre o que tu fizeste por nós, e também a minha mãe e a minha irmãzinha. E sabem, o pai de Samuelito ficou ainda um bocado de tempo no hospital e ele ficou lá durante muitas semanas, mas a vizinhança dele e a família dele ia ajudando em tudo que eles precisavam. Mas, mesmo assim, a mãe teve que usar muitas vezes o dinheiro que estava no vaso da escola.
porque um homem que está no hospital precisa de muito dinheiro e precisa de muitas coisas. Então, Samuelito sabia que mesmo que se ele trabalhasse muito, ele provavelmente já não ia conseguir ir à escola e que isso ia ser um bocado impossível. E Samuelito pensava muitas vezes naquilo que ele tinha ouvido e que a mulher lhe tinha dito, aquela missionária lhe tinha dito. E ele também pensava naquele dia em que ele tinha ido para trás da casa dele e ele tinha nascido na família de Deus. Só que muitas vezes ele também pensava que se calhar o que ele tinha feito era errado, porque a mãe dele dizia isso, o cego dizia isso, e também tinha acontecido uma coisa má ao pai dele. Será que isso tudo era culpa dele? Era isso que o cego lhe dizia, que era culpa dele. Mas mesmo assim, o Espírito Santo habitava no coração de Samuelito e lhe dava conforto a dizer que tudo que ele tinha ouvido estava certo e de que ele realmente estava na família de Deus e que ele não tinha que ter medo de nada, porque Deus agora estava com ele e ele já não tinha que ter medo de nada, era só confiar em Deus. Sempre que Samuelito ia trabalhar e ia à paragem de autocarro ou ia vender lagartos, ele ficava à espera de será que a missionária vai passar, será que ela vai vir outra vez, será que eu vou ouvir a história outra vez e vou poder lhe contar que eu finalmente aceitei Jesus? Mas ela não passava. E sabem, teve um dia que quando ele estava a voltar para casa, ele viu, a sério, ele viu a missionária, ele estava a ir para a casa dele, mesmo sendo tão longe e tão difícil chegar lá, a missionária estava lá. E olhem, ele ficou muito feliz, mas logo ficou, a minha mãe disse que eu não podia falar com ela. Então ele se escondeu. Mas só que a mãe e a irmã já estavam à porta à espera da missionária. E assim, a missionária chegou lá e diz, Buenos dias, sempre com um sorriso simpático que ela tinha. E a mãe deixou a missionária entrar, apesar de ela não confiar em estrangeiros, ela não queria ser mal educada. E a missionária contou que ela tinha ouvido falar sobre o acidente que o pai tinha tido. Portanto, ela tinha ido lá para ver se elas precisavam de alguma ajuda, alguma coisa que ela pudesse fazer para eles. Então, a mãe dela ofereceu uns doces e café e ela foi convidada a entrar. Finalmente, quando ela já estava dentro da casa, Samuelito entrou. Finalmente teve coragem de entrar. E ele entrou e foi cumprimentar a missionária. Bom dia, senhora! E a missionária contou à mãe que ela já tinha conhecido o filho dela, que ela já tinha falado com ele na paragem do autocarro e quando ele estava a vender lagartos na estrada. E a mãe ficou assim com uma cara muito zangada, olhou primeiro para a missionária e depois para o Samuelito com um ar do tipo, tu não devias ter feito isso, essa mulher é má. Mas a missionária disse assim, se tu achas que eu contei alguma coisa má para o teu filho, deixa-me contar para ti e depois, se houver alguma coisa má realmente, eu vou-me embora e já não falo com vocês, não há mal nenhum. E a mãe, como não queria ser rude, disse, está bem, podes contar a história. E foi assim que Samuelito e Carmencita ouviram outra vez a história daquele livro sem palavras e sem figuras. E Samuelito estava tão feliz que quando a missionária estava a falar, ele não queria interromper, porque ele tinha respeito pelos mais velhos. Mas ele de vez em quando não conseguia, dizia, sim, tens razão, é assim mesmo. Mas a missionária contou toda a história. Quando a missionária acabou a história, ela pediu se ela podia orar pelo pai para que ele voltasse bem do hospital. E a mãe, quase sem voz, disse assim bem baixinho, sim, pode ser. Então ela orou pelo marido, eles puseram de joelhos no chão daquela casa e pediram, e a missionária orou e pediu para que o pai de Samuelito voltasse bem para a casa deles. E a missionária também pediu para que aquela família finalmente conhecesse a Deus e conhecesse a Jesus e tudo que ele tinha feito por eles. E ela pediu especialmente pela mãe de Samuelito, pela irmãzinha e pelo pai, para que eles finalmente conhecessem o Senhor Jesus e pudessem entrar na família deles. Quando a missionária estava a ir e ela se levantou, ela olhou para os olhos da mãe e a mãe já estava a chorar. Ela estava muito emocionada com aquela história que ela tinha ouvido. E Samuelito virou-se para a missionária e disse assim, eu já aceitei a Jesus, eu já sou parte da família de Deus, agora nós somos irmãos, porque eu já aceitei a Jesus e eu já confiei a Ele e já pedi perdão dos meus pecados. E a mãe de Samuelito nem ficou zangada, nem disse nada para ele. Ela deixou-o falar. E a missionária ficou tão feliz que também começou a chorar, já viram toda a gente a chorar. E ela disse assim para Samuelito, eu fico muito feliz, Samuelito, porque tu agora já tens Jesus no teu coração. E a missionária disse assim, Samuelito, como tu já sabes a história deste livro, eu vou-te dar um para tu poderes contar. Se calhar a tua mãe vai querer depois ouvir outra vez a história
e tu vais poder contar a ela e a tua irmãzinha. Quando elas quiserem, já tens o livro e já podes contar. E já viram? Isso já era um milagre, porque a mãe dele, antes, lembram-se, ela estava muito zangada com Samuelito por ouvir a senhora má. Mas ela agora descobriu que essa senhora não era má. E a mãe de Samuelito até foi dizer para ele: realmente, essa senhora não é má, como tu tinhas dito. Eu pensava que era, mas ela não disse nada de mal. E depois, quando a missionária estava a ir, eles ficaram a olhar. E a mãe realmente disse para Samuelito que aquela senhora era boa, não tinha dúvidas. E ela pediu outra vez para Samuelito contar aquela história daquele livrinho que não tinha nem figuras nem palavras. E foi assim que, antes de se deitarem, a mãe se ajoelhou junto com Samuelito, como eles tinham visto a missionária fazer, e ela pediu perdão pelos seus pecados e ela pediu para entrar na família de Deus. E ela disse assim: eu não sei como fazer isto, mas eu sei que Jesus morreu por mim e eu o amo muito. E nenhum dos dois tinha percebido que Carmencita também estava lá atrás e estava a repetir tudo que a mãe dizia em voz baixinha. E quando a mãe se levantou, ela já estava toda cheia de lágrimas porque ela estava muito feliz porque ela tinha finalmente aceitado Jesus. E ela abraçou Samuelito e depois também viram que Carmencita tinha feito isso, então eles todos se abraçaram e a Carmencita disse que ela também orou para Jesus. Portanto, finalmente Samuelito tinha orado e Deus o ajudou realmente. A mãe dele finalmente aceitou Jesus e a irmã dele também. Nessa noite a família ficou até muito tarde a falar e a ver e a pensar em tudo que tinha acontecido. E no outro dia a ambulância parou na estrada principal, perto da casa deles, e os vizinhos conseguiram trazer o pai para a casa deles numa maca. E a mãe de Samuelito tinha limpado muitas vezes a casa, tinha varrido o chão, tinha passado o pano, tinha limpado 2 ou 3 vezes todos os objetos da casa para tudo estar impecável quando o pai deles chegasse. E, quando ele chegou, a mãe dele se agachou junto do pai e perguntou: as tuas costas doem muito? Realmente, o pai estava cheio de dores ainda, mas o pai estava muito feliz por estar em casa e ele disse assim: que bom, já estou em casa, finalmente, já não aguentava mais aquele hospital. Então, o pai ainda fez um sinal aos filhos para eles poderem ir lá lhe abraçar e o pai olhou para o vaso da escola e Samuelito disse assim ao pai: pai, não faz mal, o que importa é que tu estás bem e estás aqui em casa. E o pai virou-se para ele e disse assim: mas já acabou tudo, meu filho. E Samuelito disse que não tinha acabado tudo, mas já tinha muito pouquinho. Mas ele disse para o pai não se preocupar e o pai dormir porque ele precisava dormir uma siesta bem grande depois de tudo que tinha acontecido. E ele disse que depois da siesta ele ia contar ao pai uma história muito importante. E vocês já sabem qual era a história, não é? E depois disso, a mãe de Samuelito veio perguntar: o que é que tu vais contar ao teu pai? Há alguma coisa para contar? E Samuelito disse que sim, realmente havia uma coisa para contar, porque ele sabia que, mesmo sem o dinheiro do vaso da escola, Deus ia responder à oração dele e ele confiava em Deus e que ele ainda ia conseguir ir à escola. E ele tinha que contar a história ao pai, porque ele já tinha orado sobre isso e se Deus respondeu a tudo, ele também o ia ajudar a falar sobre Jesus para o pai dele. Então a mãe dele disse assim: mas Samuelito, como é que tu vais conseguir arranjar outra vez o dinheiro para ir para a escola? É quase impossível agora. E Samuelito disse assim: olha mãe, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Parece impossível para nós, mas para Deus nada é impossível. A mãe dele virou-se para ele e até disse: coitado do meu filho, ele vai ficar tão desapontado, nós não temos como arranjar esse dinheiro outra vez. Mas Samuelito tinha a certeza de que Deus ia arranjar uma solução. Mas como é que isso vai acontecer? Será que ele vai conseguir outra vez milagrosamente conseguir o dinheiro para ir para a escola? Será que o pai dele vai ficar melhor? O que é que será que vai acontecer? Que te ama con
já estamos no final da nossa programação de hoje. Não esqueças também de ir visitar o espaçoaventura.com para que continues a aprender mais da Palavra de Deus e faças muitas aventuras giras que estão lá. Subscreve o nosso canal se ainda não fizeste, partilha o nosso canal com os teus amigos e vemo-nos então no próximo programa. Até lá!